Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este episódio novo do podcast Papo de Psiquiatra. Olhando em retrospecto, demorou para a gente fazer esse episódio, que é um episódio muito importante a respeito do tratamento não farmacológico do transtorno bipolar. Aqueles aspectos do tratamento do transtorno bipolar que não se referem aos essenciais, extremamente importantes e fundamentais medicamentos. Então, o que são aspectos relevantes para o paciente melhorar dos seus sintomas, sejam sintomas depressivos ou sintomas maníacos, que é relevante para o paciente se manter bem ao longo do tempo, prevenindo o surgimento desses sintomas e assim preservando a sua autonomia, adquirindo agência sobre os seus objetivos e construindo e preservando qualidade de vida. Eu estou aqui com o Marcos e o Marcelo para a gente falar sobre essa parte muito importante do tratamento desse transtorno mental muito importante, que é o transtorno bipolar. Pois é, Pedro, muito bom estar aqui com vocês. Então, que nem você disse, e é bom a gente inclusive frisar, a depender do transtorno na psiquiatria, as medicações, elas têm um papel mais, assim, prioritário ou menos prioritário. Bom, em linhas muito gerais. É importante a gente frisar que no transtorno bipolar, as medicações têm sim um papel muito prioritário. Isso é bom a gente deixar claro, porque a gente sabe que o não controle das fases gera, ao longo do tempo, mais fases e mais intensas e mais difíceis de serem controladas. Então isso se comunica muito com o que a gente chama de aderência, né? Aderência ao tratamento. Isso é importante, isso é muito frisado, inclusive nas terapias, nas psicoterapias para transtorno bipolar, de, aderência medicamentosa. Então isso é uma coisa que vale a pena a gente sempre frisar. Mas o foco hoje é a gente falar das outras coisas não medicamentosas que também são muito importantes para o transtorno bipolar, mas vocês vão ver que muitas delas também são úteis para saúde mental em geral. Uma delas é você identificar pródromo. O que é pródromo? Pródromos são sintomas que indicam que está vindo uma fase. Né? Como se fosse o começo já de uma fase, seja de mania, seja de depressão, seja de hipomania, que é uma mania mais fraca, por assim dizer, seja de, às vezes, estados mistos, quando acontecem um pouco dos dois, assim, por assim dizer, de sintomas de depressão e de mania. Então, o paciente, ele vai aprendendo ao longo do tempo, óbvio, com a nossa ajuda, de que tem sinais de que ele está entrando numa fase, como diminuição da necessidade de sono, a pessoa está dormindo menos e mesmo assim ficando mais alerta, mais irritável, muitas vezes mais acelerada. Então, isso é uma coisa que os pacientes eles vão percebendo. Às vezes as outras pessoas também podem comentar, os familiares mais próximos, poxa, tá mais falante, tá mais desatento, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, tá acontecendo de novo o que aconteceu daquela outra vez. Então, esse tipo de coisa são os que a gente chama de sinais de alerta ou pródromo que algo está acontecendo. Então, isso é uma das coisas. Falando uma segunda coisa, é estabelecer rotina. Tá aí um transtorno psiquiátrico onde a rotina, seja de sono, quanto de atividades, é muito importante. Tomar um medicamento na hora certa, de ter atividade física, de dormir no horário certo, assim, é absolutamente fundamental ter uma rotina de sono, incluindo todos os passos de higiene do sono que a gente falou em outros episódios, como diminuindo a intensidade luminosa, principalmente de luz azul à noite, você deixando a casa mais silenciosa e fazendo uma espécie de degradê para entrar num ritmo de dormir, tudo isso se acalmando no final da tarde, início da noite, barulhos, estímulos excessivos, café, todas essas coisas que a gente faz na higiene do sono. Então isso é muito importante. Oi, pessoal. É um episódio extremamente importante e útil para a maior parte dos pacientes, porque a gente acaba realmente frisando a parte farmacológica essencial no transtorno bipolar. Então, continuando o que o Marcelo começou aqui, né, sobre os pontos essenciais não farmacológicos no tratamento do transtorno bipolar. Isso eu acredito que em muitos outros transtornos mentais também, mas no TAB, né, no transtorno bipolar, é essencial, que é você ter uma monitorização regular do seu humor. Antigamente, hoje em dia a gente faz também, tem o afetivograma, né, que é um gráfico que o paciente ele pode ir lá colocando qual que é o humor dele daquele dia, se ele teve mudança de humor, que remédio que ele estava tomando, né? E isso ele faz numa folha de papel, quer dizer, nós psiquiatras a gente tem lá um modelinho no consultório, na internet tem vários modelos também, e que daí o paciente ele vai, vamos dizer,
Você fazer como se fosse um diário mesmo do humor, né, seguindo ao longo do tempo, né? Porque a gente sabe que quando chega na consulta, você lembrar de 30 dias, 60 dias, 90 dias é difícil. Então isso ajuda também o nosso trabalho. Hoje em dia existem inclusive aplicativos, eventualmente, que podem fazer isso até de uma maneira mais simplificada, que ajuda o paciente a aderir a essa medida, que é o monitoramento regular. Então isso vai certamente ajudar, por exemplo, notar esses sintomas prodrômicos que o Marcelo falou. Né? Quer dizer, poxa, eu estou ficando mais irritado, eu estou ficando mais ativo e etc. Né? Para agir antes. E outra coisa, a gente consegue até relacionar assim, qual que é o tratamento que está funcionando mais, o tratamento está funcionando menos, enfim, quais são os estressores principais. Então, isso é muito útil, apesar de ser difícil, muitas vezes, das pessoas aderirem a isso, porque demanda um certo trabalho, demanda um certo tempo. Mas é fundamental, isso ajuda muito no tratamento. Né? E quando, claro, se a pessoa está tendo realmente uma recaída, uma nova fase de humor, o que fazer? Né? Quer dizer, poxa, eu vou ligar para o meu psiquiatra, né? O que eu preciso, quais as atitudes que eu preciso tomar quando eu notar esses sintomas de recaída, tanto dessa fase mais de mania hipomaníaca, dessa agitação, aumento de energia, eventualmente euforia / irritabilidade, quanto eventualmente fase depressiva, que a pessoa está sem energia para fazer as coisas, ela está muito triste e assim por diante. Né? O envolvimento da família pode ser também muito importante. É claro que a gente toma essa decisão caso a caso. Claro que muitas vezes jovens, adolescentes, a família é sempre mais envolvida, ou pacientes com transtornos mentais mais sérios, mais graves também. Mas muitas vezes envolver a família, principalmente no transtorno bipolar, que a pessoa ela pode perder a crítica do que está acontecendo. Né? A pessoa ela entrou numa hipomania, ela não percebe. Ela começa a dormir menos, ela começa a comprar mais e assim por diante. E, bom, ela não percebeu. Então, a família saber disso ajuda muitas vezes a agir antes, para justamente nesse plano de prevenção de recaída. Quando a gente está falando de família, né, a gente está falando também de psicoeducação. A gente está falando em educar a família sobre o transtorno bipolar e sobre os sintomas do transtorno bipolar, sobre o tratamento e assim por diante, mas é também muito importante a gente educar o paciente. Fazer uma psicoeducação com o paciente, para ele entender o porquê que a gente está fazendo aquilo. Existem materiais muito úteis hoje em dia, materiais de qualidade. É claro que quando a gente vai lá no Dr. Google, tem que tomar cuidado com o que a gente lê. Mas tem muitos materiais de qualidade e que a gente pode tanto fazer uma psicoeducação mais informal, conversando com os pacientes no consultório, quanto eventualmente dando materiais, fornecendo assim sites para as pessoas pesquisarem. Por exemplo, tem aqui no Brasil tem a Abrata, né? Que é uma associação que é dedicada justamente a informar as pessoas sobre transtornos de humor, principalmente transtorno bipolar. A gente pode depois deixar um link aí para vocês do podcast também. E não menos importante, terapia. Claro que, poxa, a terapia talvez não vai tratar o transtorno de humor em si, né? Quer dizer assim, não é o tratamento principal do transtorno bipolar, né? Quer dizer, ainda tem muito a se produzir de evidência a respeito disso. Eu acho que é uma área que precisa ser mais desenvolvida, mas certamente o paciente ele aprender como lidar com os estressores do dia a dia, até como estabelecer uma rotina, como o Marcelo falou, como conseguir fazer uma ativação comportamental, ou seja, ele conseguir se engajar em atividades que são prazerosas, significativas ao longo do dia para aumentar essa experiência positiva, vai ser fundamental também como um tratamento do transtorno bipolar e não focar apenas só na medicação. Então, a terapia é sempre um aliado importante também no transtorno bipolar. Né? Então, a gente sempre tem de indicar aí pessoas que entendem, claro, o que está acontecendo, que são fases de humor e assim por diante, para também ajudar o psiquiatra na detecção precoce desses sintomas de humor. Para quem tem experiência com transtorno bipolar, fica evidente a diferença que tem entre você intervir, mudando o remédio, fazendo aquilo que precisa ser feito quando o paciente está no começo de uma mania, de uma hipomania ou de um episódio depressivo, em contraste quando você tem que intervir quando o paciente já teve uma recorrência, digamos, completa, já está numa fase depressiva com sintomas completos, mais grave, ou uma hipomania, uma mania mais completa. Quer dizer, a intervenção precoce, ela faz uma diferença nesse sentido, e aí é importante que haja, Leandro, como o Marcos falou, que o paciente aprenda a perceber os seus sintomas iniciais. Note que os sintomas iniciais eles são muito diferentes entre os pacientes. Para alguns pacientes, pode ser, por exemplo, a pessoa começa a olhar para compras com outros olhos. Para outros pacientes, começa a ser acordar mais cedo e ficar com mais energia. Então, a gente não está falando necessariamente de uma síndrome completa, de ter lá 5, 6 sintomas, tal qual teve, mas de um primeiro sintoma. Qual é o primeiro sintoma? A gente tem que ter um jeito de perceber esse sintoma, de ter, digamos assim, um radar ligado para esse sintoma e vir ao profissional para identificar se está ou não está acontecendo uma crise, o que tem que ser feito.
né? Mas, naturalmente, a gente não quer só a intervenção precoce de crise, a gente quer a intervenção para prevenção. E aí a gente vai falar, além da aderência ao tratamento medicamentoso, a gente não está falando de medicamento aqui, mas o Marcos estava falando sobre psicoeducação, e psicoeducação envolve a importância dos psicofármacos, a variedade de psicofármacos que a gente tem, de uma amplitude grande de opções, de maneira que a gente tende a encontrar uma opção válida e com efeitos colaterais suficientemente atenuados nos pacientes, e faz uma diferença monumental do paciente que usa a medicação corretamente do começo, entre o paciente que não usa, que para, reduz dose por conta e assim por diante. O curso clínico é muito distinto. Agora, sim, remédios causam efeitos colaterais e sim, esse é um tópico que tem que ser discutido abertamente e dentro do que é possível que esses efeitos colaterais sejam atenuados, né? Então, vamos atrás disso. Agora, a questão outra, a gente pode dizer aqui, sem ter medo de ser excessivo, é que existe um estilo de vida que é mais compatível com a estabilidade de humor de um paciente que é bipolar. Como o Marcelo falou, na hora que a gente descrever isso aqui, vai ficar, isso aqui é um estilo de vida geral, de qualidade de vida para as pessoas. Sim, mas tem algumas peculiaridades que são mais importantes para o transtorno bipolar. Em grosso modo, geral, é regularidade. O paciente com transtorno bipolar, ele se beneficia muito de regularidade. Regularidade de quê? Regularidade, horário de dormir e acordar, regularidade de rotina, alimentação, um número de horas suficiente de sono. O número de horas suficiente de sono parte da percepção da necessidade de sono. Tem muitos pacientes que falam, olha, eu fico mal com 6, médio com 7, bem com 8 horas de sono. Precisa de 8, né? As pessoas estão toda hora tentando, não, mas o que acontece se eu dormir uma hora menos? Que é uma tentativa de dormir mais tarde, de trabalhar mais, mas o paciente tem que ser sincero consigo mesmo ali de quantas horas você realmente precisa. E a bem da verdade é que alguns pacientes bipolares, sim, eles precisam de horas de sono, 9, 8 horas, né? O que muitas pessoas gostariam de precisar de 6, mas muitos precisam de muitas horas. E ter essa regularidade da vida e programar momentos, ficar muito atento a momentos em que haverá uma ruptura disso. Trabalho noturno, viagens, atenção extra para isso. Então, olhar adiante, olha, ali tem uma coisa estressante. Pacientes bipolares grávidas, ou pai também, que vai estar acordado lá, quer dizer, puxa, filhos vão mexer no sono dos pais. Atenção redobrada para isso, muito cuidado, quer dizer, tem um componente de planejamento da vida aqui, né? Pois é, Pedro, com certeza. Tem que tomar todos esses cuidados, desses excessos todos, porque a gente sabe que, inclusive, de outras substâncias, a gente tem que tomar muito cuidado, que isso pode causar desestabilização, seja de substâncias mais, assim, simples, entre aspas, como cafeína e outros estimulantes naturais, o uso de álcool, o uso de drogas, essas coisas tem que tomar muito cuidado, que pode desestabilizar, que nem você disse, poxa, a rotina, que ter uma rotina estável, tão importante nesses casos. Agora, tudo isso que a gente está falando aqui, muito relacionado à prevenção, né, de recaídas, por assim dizer, ou de fases, né, melhor nesse contexto, e também como observar sinais de alerta, tomar medicação, tudo para a gente evitar entrar numa fase. Agora, quando o paciente entra numa fase, além das medicações ou mudanças medicamentosas, também tem os aspectos não farmacológicos quando o paciente entrou numa fase mesmo. Por exemplo, né, coisas até simples, no entanto, super importantes. Você colocar limites, né, limites financeiros. Às vezes um familiar ajudar a recalcular aí os aplicativos de banco, o quanto que se pode ou não gastar no cartão, porque a gente sabe que tem um risco financeiro, por exemplo, no episódio de mania. Além disso, também exposição social. Tem alguns casos que um paciente que está mais grave, numa fase, por exemplo, de mania, bom, a gente vai ter que, junto com a ajuda da família, obviamente, limitar o uso de redes sociais, porque pode ser uma hora que o paciente se exponha socialmente, o que após uma fase vai causar vergonha, vai causar arrependimento, vai causar dano social, por assim dizer, para o paciente. Então, também tem essas coisas que a gente acaba fazendo, como ir logo, né, ao médico no começo de uma fase dessa, para você já fazer um ajuste na medicação, para já evitar que entre em algo específico. Então, todas essas coisas, fora a prevenção de outras coisas de saúde que se relacionam, nesse caso, às medicações. Por exemplo, tabagismo. A gente sabe que tabagismo muda a metabolização das medicações. Então, todas essas coisas, né, a gente tem isso de prevenir, isso de identificar rápido quando está acontecendo uma fase, e também durante uma fase tem outras coisas que podem ser feitas além da medicação também.
Então, quer dizer, quando uma pessoa ela tem um transtorno bipolar, né, seja do tipo 1, tipo 2, ou até aqueles transtornos bipolares de difícil classificação, ela vai ter que fazer uma série de adaptações à vida dela. Adaptações que vão levar em consideração, vamos dizer, esse transtorno do humor. Da mesma forma, vamos dizer, poxa, se eu tenho uma prótese de joelho, eu vou ter que eventualmente, realmente, tomar muito cuidado com o meu joelho. Talvez eu não possa mais jogar futebol, né, como antes, e assim por diante. Então a gente falou de rotina, dessa regularidade, importância do sono, cuidado com o uso de substâncias, né? Muitas vezes essa é a pergunta que a gente mais escuta no consultório. Posso beber com esse remédio ou não? Posso beber com esse meu problema ou não? Quer dizer, e sim, às vezes a gente sente pelo paciente, vamos dizer, por certas perdas, né? Por certas adaptações que podem ser difíceis mesmo. Ao mesmo tempo, isso vai prevenir episódios de humor e vai contribuir para que essa pessoa tenha uma vida com mais qualidade de vida. Nesse contexto, né, de limitações, um ponto importante é que é difícil às vezes essa conversa, quer dizer, o trabalho da pessoa, né? Então muitas vezes médico tem essa questão, não só no transtorno bipolar também, poxa, do plantão noturno, né? Fica lá acordado 12 horas, depois tem uma privação de sono, dá vários plantões noturnos durante a semana, e bom, a gente sabe que isso claramente está associado a uma piora do transtorno bipolar. Então, muitas vezes, a pessoa ela vai ter que fazer uma adaptação da vida mesmo. Tem algumas coisas, talvez realmente não sejam possíveis ou vão ter que ser consideradas, né, à luz desse raciocínio de risco-benefício. Então, esse é um exemplo, né, do trabalho, mas também tem toda essa questão de hábito de vida, de exercício físico também entra nisso. Então, tem essa questão do transtorno bipolar, né, de adaptação, e que não é só a medicação. A medicação pode ser que não dê conta completamente e a gente vai precisar aliar, então, essas medidas não farmacológicas, que pode contribuir para uma menor dose de medicação, menor número de medicações, por exemplo, e que daí vai estar associado a menor efeitos colaterais e uma maior aderência ao tratamento. Então, quer dizer, é um ciclo virtuoso que se estabelece, do que eventualmente uma pessoa que está dormindo mal, tem uma rotina irregular de sono, trabalha durante a noite, bebe bastante, fuma, daí você começa a associar remédio por remédio, não dá certo, né? Quer dizer, tem uma aderência ruim à medicação, a gente vai adicionando remédio, mais efeito colateral, a pessoa nunca fica bem, daí é o contrário, né? Aquele ciclo vicioso da pessoa nunca sair daquele problema. Então é importante que a psiquiatria não é só o psiquiatra passa o remédio, o psicólogo que faz a terapia, né? Quer dizer, tem todas essas nuances assim de orientações na medicina em geral e que vai ser fundamental para o tratamento. Essa questão de rotina do transtorno bipolar é fundamental, né? Existem uma série de explicações para o transtorno bipolar, como uma ruptura de regularidade de sistemas circadianos, sistemas que regem os tempos do organismo, né? Então a gente tem uma ideia de uma rotina saudável, um estilo de vida em que o indivíduo acorde regularmente no mesmo horário, que ele saia, se exponha à luz solar, o sol, a ideia ensina, mostra para o nosso organismo, ó, é dia, você começa com mais energia. Vale até lembrar, não é o nosso objetivo, mas existem tratamentos de exposição à luz, né? Chama de light therapy, de máquinas de exposição à luz, não somente para depressão sazonal, que é um tema um pouco relevante para o Brasil, um país tropical, mas que pode ser relevante para transtorno bipolar e para outros transtornos do sono, como transtornos de fase adiantada, atrasada de sono, né? Tema aí para outro episódio, mas a exposição à luz é importante, regularidade de alimentação, alguns tipos de dieta mais associados a um bom desfecho clínico. A gente já falou sobre isso no episódio anterior, sobre a dieta mediterrânea, que é uma dieta com mais evidência, né? E estratégias gerais de gerenciamento de estresse. Então, como é que a psicoterapia pode contribuir? A evidência não é tão grande para transtorno bipolar quanto para a depressão, por exemplo, de técnicas clássicas de terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, não exclusivamente, mas por exemplo. Mas existem uma forma de terapia de ritmo social que tem evidência para transtorno bipolar que vai envolver essas estratégias que a gente está falando. Rotina, regularidade de atividade, sono, alimentação, atividade física, gerenciamento de estresse, cultivo de boas relações sociais e assim por diante. Falamos aqui do horário de sono. Sono é um tema fundamental para o transtorno bipolar, né? Assim como uma minimização dos estimulantes, Marcelo falou, mesmo cafeína, hoje em dia, moda pra caramba esses energéticos, Monster, etc. Não menosprezar o potencial deletério desses produtos aí para transtorno bipolar, assim como alguns descongestionantes nasais e assim por diante, e nem se fala de drogas de abuso, como cocaína, anfetaminas e etc, né? Então, cuidado com vários medicamentos, né? Então, por exemplo, corticosteroides, outras medicações corticoides, a prednisona, etc., são remédios que podem descompensar o transtorno bipolar. Quer dizer,
no fundo, não é o nosso tópico aqui, né, de remédios que causam transtorno mental, mas é uma perspectiva aberta a pensar que alguma coisa pode gerar uma descompensação do transtorno bipolar. E aí exige um contato muito regular e aberto entre médico e paciente para o médico instruir o paciente o que fazer, né? Às vezes esses remédios são indispensáveis, tem que tomar o corticoide, nós vamos ter que planejar. O paciente vai viajar, tem uma época em que vai dormir menos. Como que a gente faz? A gente tem que fazer um planejamento e não tem muito jeito, né? Mas são todas essas recomendações que elas vão ter uma relevância, como o Marcos falou, sobre a prescrição do paciente. A gente tem clara sensação de alguns pacientes que têm um estilo de vida totalmente contrário desses, que a gente precisa usar mais remédio. E a gente percebe que, no fundo, a gente toda hora mudando a medicação, quando muito possivelmente várias dessas mudanças não serão necessárias se o paciente tivesse uma rotina regular com todas as recomendações que a gente disse, né? Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção. A gente percebeu que a gente falou muito sobre transtorno bipolar diretamente, especificamente menos. A gente falou muito sobre diagnóstico diferencial, então mais uma avenida aí pra gente explorar. Muita coisa legal sobre transtorno bipolar, um transtorno mental muito importante. Deixe sua dica, sugestão, comentário, sugestões de temas que a gente tá atento a isso e planejando novos episódios aqui para vocês. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Um abraço, pessoal. Abraço, pessoal, e até a próxima.